Abre suas Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos capítulo 2. Os irmãos podem permanecer sentados, vamos orar e logo veremos o que Deus tem para nós. Pai bendito, eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por sua graça e sua bondade. Obrigado, ó Deus eterno, por poder ver as tuas obras na vida de muitos, a grandeza do seu nome e seu eterno poder. Agora pedimos que seja o Senhor falando nossas vidas e a tua palavra possa ser entendida, Senhor. Possamos atender o seu chamado, possamos glorificar a ti, Senhor. Siga edificando a sua igreja, Senhor. Siga guiando o seu povo, siga abençoando esta amada igreja. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Meus irmãos, esse texto aqui nos fala de um homem paralítico que o Senhor o fez andar. Mas se nós voltamos no tempo e analisamos aqui a situação do momento e comparamos com nossos dias, que fácil é a vida de uma pessoa com uma deficiência ou uma necessidade especial hoje. Que fácil é. Nós temos tudo para facilitar a vida de uma pessoa nessas condições. Não é assim, né? Nós sabemos disso. Então, se hoje é difícil para uma pessoa nessas condições, imagina naqueles dias, onde as ruas eram de terra, não havia recursos, não havia cadeiras de roda, como nós temos hoje, né? Não, a situação era muito precária. A maioria das pessoas nesta condição, elas estavam ali condenadas a viver uma vida de pobreza, de miséria, a mendigar, e uma total dependência de outros. Isso nós notamos, a maioria das pessoas nessas condições na Bíblia eram mendigos. Este homem, ele tinha uma grande necessidade, mas ao princípio nós notamos que ele tinha uma grande necessidade física. E o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o que mais ressalta aqui os milagres de Jesus, mostrando o poder do Senhor, de controlar todas as coisas, poder sobre todas as coisas. E Jesus já havia feito alguns milagres, algumas maravilhas, tanto que agora, ao chegar na casa, ouviram que lá estava ele, e as pessoas lá foram. Foram lá para quê? Para buscar um benefício pessoal. Mas ao ir buscar um benefício pessoal, era isso que Jesus queria dar a essas pessoas? Se nós notamos, irmãos, o nosso texto diz aqui, o versículo 2, que se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra.
A ênfase do ministério de Jesus era a palavra. A ênfase do ministério dos apóstolos era a palavra. A ênfase nossa hoje deve ser a pregação da palavra de Deus. Ou seja, a ênfase não era fazer pessoas andarem. A ênfase não era fazer com que os cegos pudessem ver ou os surdos ouvirem. A ênfase não era tirar a pessoa da pobreza, a ênfase era a pregação da palavra. Nós notamos aqui no nosso texto 4 grupos de pessoas ou personagens, e notamos, irmãos, aqui o primeiro, a multidão. A multidão que se aproximou onde estava Jesus. Notamos os escribas. Também estava esses 4 homens, o qual eu chamo o quarteto, né? E estava o paralítico. Esses 4. O quinto seria Jesus. E onde estava Jesus? No centro, no lugar que sempre tem que estar, no centro. Ali estava Jesus, no centro de todos. E eu trago aqui, irmãos, para nós analisarmos a situação, também aplicamos nos nossos dias e a igreja, que esse homem tinha uma necessidade. Ele ouviu que Jesus, o fazedor de milagres, ali estava. Possivelmente esse homem tinha o desejo de ir lá. Quem sabe Jesus poderia ajudá-lo, se havia ajudado a tantos. Mas ele sozinho não podia. Sozinho não tinha como. Quem iria tirá-lo daquele lugar? Porque a maioria dessas pessoas eram colocadas num lugar de manhã e somente ao atardecer que voltavam a buscá-lo. Porque passavam o dia ali pedindo esmolas. E quem iria levá-lo até lá? Lá está Jesus, mas eu não posso sair daqui. Mas se apresentaram 4 homens, 4 pessoas, que estavam dispostas a ajudar este homem e levá-lo aonde estava Jesus. Esses 4 homens tiveram a disposição, tiveram o trabalho, tomaram o paralítico e o levam no local onde estava Jesus. Havia muitos, aqui diz, se juntaram tantos, havia muitos, mas somente esses 4 se dispuseram a levar este homem até Jesus. Porém, meus irmãos, diz aqui o nosso texto, versículo 3, vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Versículo 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa de quê? Por causa da multidão. Havia no caminho deles um obstáculo, uma dificuldade, uma barreira, uma circunstância que fugia do controle deles. Ainda que tivesse a boa disposição, o esforço ou o sacrifício para tomar aquele homem e levá-lo até Jesus carregado, e uma pessoa nessas condições, ela não contribui em nada para ser carregada. Mas no caminho deles estava não uma pessoa, não uma montanha, não um grande rio, não o pitbull da casa. No caminho deles estava uma multidão, muitas pessoas. O obstáculo, o problema, o estorvo para que eles pudessem alcançar a meta chamava-se pessoas. Pessoas podem ser uma bênção, como também pode ser um estorvo. E naquele momento, a maioria deles se converteram em um estorvo. O nosso texto, nossa história poderia haver terminado aqui, sem um final feliz. Porque havia
não um, muitos, que impediam a passagem deles. Qual era o mínimo que se esperava da multidão? Cortesia, sensibilidade. O que você espera, irmãs, quando chega num lugar público e os assentos, as cadeiras estão cheias? Você espera que um cavalheiro se levante e saia do lugar? Amém? É o mínimo de cortesia que se espera uma dama. Mas ali ninguém se importou. Todos estavam de costa para o problema, deram as costas ao problema. É que todos queremos chegar lá. Mas se esperava que eles, ao ver aquilo, se sensibilizassem e dissessem: olha o sacrifício que esses homens estão fazendo, trazendo aí um paralítico. Abra espaço, deixa que passem, que possam chegar lá onde está Jesus. E vamos ver se Jesus faz algo por ele. Nem isso. Deram as costas ao problema, não se importaram. O paralítico poderia haver dito aos seus amigos: meus bons amigos, eu agradeço o amor e o esforço que vocês têm feito por mim, mas leve-me de volta. Notem, ninguém se importa comigo, por isso eu estou mendigando. Ninguém se importa. Nem Deus me ama, nem Deus me quer. Eu estou condenado a morrer nessa condição. Ele poderia haver argumentado isso e dito: me leve de volta. Os amigos, o quarteto também poderia haver dito: amigo, perdoa-nos. Olha o problema diante de nós. Nós bem que queríamos, até fizemos um esforço, mas até que chegamos, não podemos ir mais adiante, perdoa-nos, vamos levar-te de volta. Mas irmãos, havia algo que movia aqui na vida desses homens: fé. E eles disseram: se nós te tiramos de lá para levar-te à presença de Jesus, na presença de Jesus você vai estar. Embora nós não tenhamos apoio da maioria, embora a maioria deram as costas ao problema, foram insensíveis, indiferentes, embora sejamos poucos, embora pareça que estamos sozinhos, esquecidos, abandonados, nós vamos alcançar a meta. Você vai estar na presença de Jesus. E nós notamos aqui, irmãos, uma cena de superação, de esforço, de dedicação, de sacrifício, de entrega, movidos pela fé. Você vai estar na presença de Jesus. E o nosso texto diz aí, versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eu não sei de que maneira eles chegaram lá no teto, mas chegaram. E o que parecia difícil, fizeram. O que parecia impossível, fizeram. E nós notamos, irmãos, que no versículo 5: e Jesus, vendo a fé do paralítico. Não diz isso o texto. Diz: Jesus vendo a fé deles, dos 4. Que fé tem esses homens? Jesus foi motivado pela fé daqueles homens. Vendo a fé deles, motivado pela fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que perdoados os teus pecados, Senhor, se nós trouxemos esse homem aqui? Olha o sacrifício, olha o sacrifício que nós fizemos para trazer esse homem aqui. O Senhor diz: perdoados estão os teus pecados. Ele diz: levanta-te, anda. Ou seja, nós vamos ter que levá-lo carregado de volta. A razão, meus irmãos, que, lembra, e anunciava-lhes a palavra. A maior necessidade do paralítico não era física, porque a verdadeira paralisia que ele tinha era da alma, era do espírito. E esta era a grande necessidade daquele homem. Por quê?
De que serviria ele voltar correndo, pulando para sua casa, andando e morrer nos seus pecados? De nada serviria. Então Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Entra em cena os escribas, que eram homens espirituais, se considerava pelo menos, homens de Deus, os mestres da Bíblia, guia do povo. O que fizeram eles? O que fizeram eles? Se levantaram, auxiliaram, ajudaram ali com o paralítico? Não, ficaram somente olhando, analisando e pensando ali nas suas mentes: que absurdo, que heresia, que blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas Jesus queria mostrar para eles que Ele era Deus. Eles estavam ali, Jesus estava no lugar que sempre tem que estar, no centro. Deus tem que estar no centro de todas as coisas. E Jesus então diz para eles: olha, por que vocês pensam essas coisas? Hein? Por que vocês pensam essas coisas? Vocês têm problema de coração. O coração de vocês está mal. São duros, insensíveis, egoístas, amantes de si mesmo, hipócritas. Por que estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Jesus tinha senso de humor, né? O que é mais fácil? Embora pareça heresia, qualquer um pode falar: perdoados estão os teus pecados. Mas, versículo 10: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus mostrando a eles: olha, não somente palavras, não somente palavras. A fé desses homens realizou uma grande obra. Mas se nós aplicamos isso, irmãos, e trazemos à igreja, né? Aqui o nosso texto, né, o versículo 12 termina dizendo: nunca tal vimos. Estavam maravilhados. Ou seja, nunca tal vimos, estavam dizendo: é maravilhoso o que nossos olhos estão vendo. É maravilhoso o que Jesus faz. É maravilhoso o que Jesus pode fazer. Mas essas maravilhas podem ser vistas quando nós nos colocamos na posição daqueles 4. Há muita gente deficiente espiritual aí fora. Há muita gente paralisada pelo pecado. O diabo as tem ali no pó da humilhação, envergonhados, mendigando, em total dependência, incapazes de sair da onde estão. Há muita gente nessa condição lá fora, espiritualmente, porque essa é a maior miséria do homem, essa é a maior enfermidade do homem que está lá fora sem Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, o que nós achamos? Nós achamos que as igrejas estão cheias, mas estão com as costas para o mundo. Estão com as costas para o mundo. E cantamos porque tem os olhos firmes em Jesus. Sou espiritual. E não nos importa aqueles que estão lá fora, incapazes de poder sair de onde estão sozinhos. E às vezes, irmãos, eu não sei se você nasceu numa igreja cristã. Eu não nasci numa igreja cristã. E eu tive a bem-aventurança de chegar numa igreja cristã e uma igreja batista fundamentalista. Mas quando eu cheguei na igreja batista, eu não sabia nada de Bíblia.
A única mensagem que eu podia ver era a vida dos irmãos. A única mensagem que eu tinha capacidade de ler e analisar. Mas muitas vezes as pessoas até chegam na igreja, mas chegam na igreja, encontram a grande multidão insensível, dando as costas para eles. Às vezes nós achamos que nas igrejas, né, está de moda agora o intelectualismo, os grandes teólogos, conhecedores da Bíblia, doutores da Bíblia. Tem um que para mim parece piada, né? Doutor em missões, missiologia, e nunca fundou uma só igreja, mas é doutor em missões, que são na verdade críticos. Há muitos críticos, e às vezes nem tantos teólogos, mas críticos temos muitos. Eu acho que isso não deveria ser feito assim, e já sentamos não para anotar mensagens, senão para os erros, né? Cometeu um erro de português, isso no grego não é assim, isso no hebreu não é assim, e começa, coração duro, inchados na verdade, inchados, porque estão insensíveis à grande necessidade do ser humano, que é conhecer a Cristo. Nós precisamos pessoas que queiram juntar-se ao quarteto, pessoas que estão dispostas, embora não tenha apoio da maioria, embora tenha obstáculos e dificuldade, mas elas estão dispostas a ir e trazer os perdidos a Jesus. Minoria, e muitas vezes a minoria, mas precisamos de pessoas que estejam dispostas a isso, pessoas que, embora haja críticos que vão apontá-los e vão julgá-los e vão condená-los, não vão deixar parar-se por isso, que vão se dispor no coração, movidos por esta fé que dizemos ter. A maioria não se importa, parece que estamos sozinhos, e daqueles que nós esperávamos receber maior apoio, foram os primeiros a apontar o dedo e reprovar-nos. Nós vamos fazer, porque Jesus está ali no centro. Jesus está ali no centro, e creio, irmãos, essa é uma igreja bíblica. Jesus está no centro desta igreja. Mas até quando serão 4 que estão fazendo? E que nós convertamos esse quarteto numa grande orquestra, que mais possam somar, que mais possam juntar, e estejam dispostos, movidos pela fé, pelas suas orações, dispostos a ir, a trazê-los. Meus irmãos, eu cheguei à igreja, e cheguei ao conhecimento de Jesus, porque alguém se dispôs a buscar-me. Alguém se dispôs a buscar-me, porque eu estava lá como aquele paralítico, paralisado pelo pecado, incapaz de vir a Deus sozinho. Até já ouvia de Jesus, tinha ouvido de Jesus, mas não sabia como achá-lo. Mas alguém se dispôs a ir à minha casa, me buscou e me trouxe à igreja. Um dia Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Eu disse para o irmão: pode deixar, agora eu vou sozinho. E me formei no Instituto Bíblico, irmãos, em cima de uma bicicleta, 30 minutos de bicicleta, todos os dias. Chegava em casa meia-noite. Eu vivia mais na igreja, eu estava de domingo a domingo na igreja. Mas por quê? Porque agora eu andava, eu não era mais um paralítico. E nós precisamos hoje, pessoas que estejam dispostas a ir, trazê-los, pessoas que estejam dispostas a contribuir com os seus bens, com os seus esforços, com as suas orações. Para quê? Para que mais pessoas possam vir à presença de Jesus, e possam ter seus pecados perdoados, e possam voltar para suas casas andando, porque há muitos pais de famílias que voltam para suas casas carregados por causa do álcool, o vício do álcool. E o que Jesus, quando Jesus perdoa um homem, há homens que chegam na casa, é um terror, os filhos escondem, tem medo, tem pavor, mas homens e mulheres, pessoas que possam voltar para suas casas, e que seja uma bênção, uma alegria quando chega ao lar, que não precisam ser carregados. Por quê? Porque houve alguém que se dispôs. Eu creio que nós temos mais que 4 aqui nesta igreja.
Se temos fé, somemos ao grupo dos 4.